Eu não sei como que você é, mas pelo menos eu gosto de ganhar mais dinheiro sem precisar trabalhar mais, às vezes trabalhando até menos, né? E existe um princípio na natureza que depois que eu aprendi, aumentou muito os meus resultados e me fez até mesmo trabalhar menos, gerar mais resultado com os meus investimentos também. E eu quero compartilhar esse princípio com você. Não sei se você conhece, mas é o princípio de Pareto. E antes de eu te explicar o que é esse princípio de Pareto e como que ele pode ser aplicado na sua vida profissional e também nos seus investimentos, já deixa seu like aí embaixo e vem comigo até o final. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e pra gente começar, vamos explicar o que é esse tal de princípio de Pareto, né? Esse princípio foi desenvolvido pelo economista italiano Vilfredo Pareto lá em 1896 e ele descobriu esse princípio quando ele observou que lá na Itália 80% das terras pertenciam a 20% da população. E ele também conseguiu observar que lá no seu jardim 80% dos frutos vinham de 20% das plantas. Isso é muito aplicado em várias situações que a gente vai parar para analisar mais profundamente, né? Se a gente pudesse resumir todo esse princípio de Pareto, o que é, né? Que é o princípio dos 80-20, a gente pode falar que 80% das consequências vem de 20% das causas. E quando a gente começa a aplicar isso na nossa vida, na nossa produtividade, na nossa vida profissional, nos nossos investimentos, a gente consegue aumentar muito os nossos resultados. E existe até uma explicação matemática para isso, para deixar tudo isso mais bonito, né? Esse termo um pouco mais complexo ainda. Essa relação ela é descrita de uma maneira mais adequada em termos matemáticos como uma distribuição de lei de potências entre duas quantidades, na qual a mudança em uma das quantidades resulta em mudança significativa na outra. Ou seja, você tem duas quantidades e quando você muda uma certa quantidade em um dos lados, você resulta em uma força muito maior do outro lado. E aí como que a gente pode aplicar isso, toda essa ideia nos nossos investimentos, na nossa vida profissional, na nossa produtividade? Bom, começando pela produtividade, né? O que é produtividade? Produtividade está relacionada a produzir, na produção. Quanto mais você consegue produzir de alguma determinada coisa em menos tempo, mais produtivo você é. Então é uma taxa, né? Quanto você consegue produzir em relação a um determinado prazo. E se você quer aumentar a sua produtividade, utilizar o princípio de Pareto pode ser uma alternativa muito inteligente. Por quê? Provavelmente se você pegar lá de toda a sua lista de tarefas, tudo aquilo que você precisa fazer em um dia, em uma semana, em um ano, você provavelmente vai perceber que 80% do resultado que você consegue gerar vai vir de 20% das atividades. Ou seja, talvez você esteja aí trabalhando todos os dias, 24 horas por dia e não consegue ver tanto resultado assim. Enquanto tem outras pessoas que trabalham muito menos do que você e geram muito mais resultado, geram muito mais dinheiro. O que deve ser o problema? Será que você está trabalhando pouco? Não, talvez você esteja focando nas coisas erradas. Se você parar de focar nos 80% que estão gerando só 20% do resultado e começar a identificar, buscar quais são aquelas tarefas, aquelas atividades que eu posso fazer que vão gastar 20% do meu tempo, aqueles 20% das tarefas que vão me gerar 80% do resultado, aí sim esse seu resultado começa a aumentar. Então o grande trabalho que você tem que fazer é parar e começar a raciocinar. Essa tarefa que eu tô gerando vai de fato me gerar muito resultado? Será que eu consigo focar a minha energia, o meu tempo, o meu esforço em outra atividade que vai me gerar mais resultado e com isso eu consigo delegar essa tarefa que não me gera tanto resultado assim para que outra pessoa consiga fazer para mim? Ou por exemplo, na sua vida profissional, se você tem uma empresa, provavelmente 80% da sua receita pode vir de 20% dos clientes. Existem aqueles clientes que compram produtos mais caros ou então compram em maior quantidade e eles vão gerar grande parte da sua receita. Por outro lado, tem aqueles clientes que têm um ticket médio menor, não compram tanto assim e geram 80% da receita. Só que são muito mais clientes e você pode estar pensando, nossa, será que eu tenho que focar nesses clientes aqui para tentar aumentar o resultado deles ou eu deveria focar naqueles poucos clientes que me geram muito valor? Talvez focar naqueles poucos clientes que geram muito valor e gerar uma relação ainda melhor para eles, gerar mais valor para eles, para que eles continuem comprando de você cada vez mais, talvez seja uma alternativa mais inteligente, porque 80% dos resultados vem daqueles clientes. Então, para tudo na sua vida, você deve buscar essa relação. Quais são os 80-20 dessa situação que eu estou buscando aqui? Onde que eu preciso focar para maximizar o meu resultado? E vamos falar sobre o principal tema que a gente sempre fala aqui no canal, que é de investimentos, né? Como que esse princípio pode ser aplicado na nossa carteira, na nossa vida financeira, nos nossos investimentos
investimentos como um todo? Bom, o primeiro ponto é que 20% do nosso resultado, ou seja, 20% da nossa rentabilidade, vem de 20% das causas, ou seja, viria de 20% da nossa carteira. Então o que você pode fazer? Você pode distribuir a sua carteira de forma que 80% dela vai estar em investimentos mais conservadores, que não vão te gerar tanto resultado assim, vão te gerar só 20% do seu resultado total, mas isso vai te manter ali com uma base sólida, sem correr tanto risco assim, e os outros 20% você arrisca um pouco mais. Por exemplo, coloca 80% em renda fixa e 20% em renda variável, dependendo do perfil que você tiver como investidor, ou então de toda a sua carteira de renda variável, de toda a sua carteira de ações, você coloca 80% dela em ativos um pouco mais sólidos, robustos, conservadores, empresas mais consolidadas, e os 20% você arrisca um pouco mais em alguns ativos mais arriscados, como small caps, que tem um potencial de rentabilidade, um potencial de crescimento muito maior. Porque se tudo der errado, você tá lá com 80% de forma muito segura, por exemplo, na renda fixa. Mas se tudo der certo e você de fato ganhar dinheiro com aqueles investimentos, aqueles 20% da sua carteira vão gerar 80% da sua rentabilidade. Agora me conta aí nos comentários se você conhecia esse princípio de Pareto, se você já aplicava ele na sua vida. Eu pessoalmente acho ele fenomenal e aplico todos os dias para maximizar justamente os meus resultados. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto e até a próxima.